Muito bem. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concedeu uma liminar contra Lula nesta quinta-feira, 2 de maio, por propaganda eleitoral antecipada em razão do pedido de voto em Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à prefeitura da capital paulista, durante evento no Dia do Trabalho. A liminar atende a um pedido feito por Marina Helena, pré-candidata do Novo e rival de Boulos na disputa municipal. A Justiça determinou que o vídeo seja removido do canal do presidente no YouTube em até 48 horas. O juiz eleitoral Paulo Eduardo de Almeida Sorci escreveu o seguinte na decisão, abre aspas, a permanência do vídeo na rede pode macular a paridade entre os possíveis candidatos ao pleito vindouro, especialmente porque, além da extemporaneidade do ato de campanha, se trata de um cabo eleitoral de considerável relevância. Fecha aspas. Extemporaneidade está falando aí sobre estar fora do período eleitoral esse ato que só é permitido durante o período eleitoral. E é por isso que se diz que é uma propaganda eleitoral antecipada, já que o período eleitoral começa ali em 15 de agosto e a declaração foi feita em 1º de maio, ou seja, ainda tem maio inteiro, junho, julho e metade de agosto. Então são 3 meses e meio antes do período em que é permitido esse tipo de pedido. O governo derrubou ao menos 2 vídeos da transmissão do ato do Dia do Trabalho ontem. As transmissões haviam sido veiculadas nos canais oficiais do governo federal e da Presidência da República no YouTube, respectivamente Canal Gov e Presidência do Brasil. Grebe já começou a ter pelo menos uma reação institucional, ainda é muito pouco para a gravidade daquilo que o Lula fez, e a gente já coloca no radar, quando vê certos vazamentos feitos pelos aliados do Guilherme Boulos, a imprensa amiga, que tudo pode ter sido também premeditado. É uma hipótese que fica no ar. Por quê? Porque eu estava falando disso a respeito outro dia, no caso em que a chapa do Lula presidencial de 2022 foi multada em cerca de R$200 mil, 200 e alguma coisa, não me lembro exatamente o valor, que eu falei assim, a campanha pode entender que vale a pena você impulsionar um conteúdo de uma maneira vedada pela legislação, mas que vai atingir as pessoas, depois o sujeito se elege e paga uma multa. Quer dizer, tem um cálculo político que pode fazer isso compensar. A mesma coisa serve agora. Tem um cálculo político, vale nesse momento o Lula falar esse tipo de coisa, não vai dar em nada, tem 3 meses e meio ainda para o período eleitoral, no máximo vai ter uma multa, mas vai furar a bolha, vai impactar a periferia, que é o que estão falando aí os aliados do bolo para a turma do WhatsApp, né? Então, a gente tem que entender o oportunismo, a malandragem. Pelo menos você tem a justiça aí em primeira instância, justiça eleitoral em primeira instância, quer dizer, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mandando tirar vídeo do ar. Tiraram para tentar limpar a sujeira que já tinham feito diante da sua repercussão. Né, Greg? Exato. Tem 2 tipos de mensagem do lado do governo circulando, né? Uma delas dizendo que o Lula não fez absolutamente nada de errado, eu acredito que a gente vai falar disso ao longo do programa, e esse outro tipo de mensagem que você mencionou, dizendo, não, foi ótimo ele ter falado, porque furou a bolha. Foi exatamente essa expressão. Nós vimos a mesma notícia, né, Felipe? Dizendo que ele furou a bolha, conseguiu dar maior visibilidade para a pré-candidatura do Guilherme Boulos, né, que teria agora chegado aos olhos e ouvidos de quem mora na periferia e tudo mais. Ou seja, estão enxergando uma vantagem no crime. É isso. É de um cinismo absoluto esse tipo de comentário e de celebração. A gente fez o errado, a gente quebrou a lei e achamos ótimo. É Achamos que fantástico. compensa. É isso mesmo, o crime compensa. Eba, viva! Né? Lá balançando as suas bandeirinhas do Hezbollah, do Hamas, de Cuba, do Nicolás Maduro. Né? Fizemos o crime e vai dar tudo certo. Bom. Só para deixar claro que o Graeb está citando essas bandeirinhas porque a gente mostrou ontem, Exato. com imagens do nosso correspondente Gui, que havia a venda ali de produtos, de flama, de bandeirinhas, de camisetas, etc., com elementos
dessas ditaduras amigas do PT, inclusive da Rússia de Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia. Continue, Graia. Exato, a gente mostrou ontem as imagens do evento do 1º de maio, tinha tudo isso, né? Então é isso, esse tipo de vazamento denota essa celebração, porque o crime pode ter sido bem sucedido. Agora, tem reações, e talvez não seja tão bem sucedido assim, né? O juiz, notícia com que abrimos aí o programa, mandou tirar tudo do ar, né? E, assim, o próprio antagonista ouviu, Wilson, acredito, né, ouviu especialistas hoje dizendo que o mais provável é que haja uma multa e tudo mais. Mas precisa-se analisar com cuidado esse evento. A justiça vai ter que olhar com lupa esse troço e chegar à conclusão se uma multa é suficiente para pagar a picaretagem, a malandragem, o desrespeito que foi cometido pelo presidente da República. Exatamente. E ainda sobre o assunto, aliás, é a parte sobre a qual eu escrevi hoje no portal antagonista.com.br, o petista Paulo Pimenta, ministro da propaganda, com mega licitação e tudo do governo Lula, fingiu ao Estadão que o discurso do presidente da República durante esse ato, no feriado de 1º de maio, não afronta a lei eleitoral. Abre aspas, para o Paulo Pimenta. O que ocorreu foi uma manifestação de apoio político, de menção ao cargo a ser disputado e da plataforma de governo a ser defendida nos termos do artigo 36A da Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições. A legislação eleitoral permite falar sobre tudo isso. A fala está enquadrada nas permissões da lei e não nas vedações. Não houve conduta eleitoral vedada. Fecha aspas. Volta para mim, que é para eu falar com imagem e tudo. Mentira! É mentira do Paulo Pimenta, claro. E, aliás, é a mentira como ela atualmente é feita por grupos políticos no Brasil e fora do Brasil. Você faz uma narrativa que não examina os elementos da fala. Simplesmente diz, a fala teve isso, pronto, acabou. Quer dizer, quem não vai conferir, eventualmente acaba influenciado pela narrativa. Mas aqui, em um antagonista, a gente decompõe analiticamente. A gente pega as publicações ou declarações originais, os documentos, as decisões, os votos e mostra item por item daquilo que é relevante para o debate que está sendo feito sobre o episódio específico, porque isso é análise. Isso aí que o Paulo Pimenta faz é narrativa política. Você pega e fala qualquer coisa. É como se falasse assim, choveu ontem, e aí você viveu o dia de ontem todo, viu que estava sol em determinado local. Mas o sujeito está dizendo que choveu, ele não mostra nada, não dá nenhuma prova. Não, ele faz simplesmente uma narrativa independentemente dos fatos do mundo real, da realidade. Aqui não. A lei das eleições, inclusive nesse dispositivo citado malandramente pelo Paulo Pimenta, distingue apoio político e pedido explícito de voto, como o que foi feito pelo Lula pelo menos 2 vezes, uma delas confessadamente, quando ele diz vou fazer um apelo durante o discurso na quarta-feira. Vamos acompanhar as declarações do petista mais uma vez. Né? É o vídeo do Lula no evento, produção? Pode soltar. Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo.
Muito bem, está aí o pedido explícito de voto feito pelo menos 2 vezes. O artigo 36A prevê em seu caput, abre aspas, não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto. Aqui eu faço um parênteses, portanto, o pedido explícito de voto configura propaganda eleitoral antecipada. Então, eu repito, porque o artigo 36A, ele vem com essa negativa, e aí você tem a exceção que foi na qual o Lula incorreu. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Fecho aspas. Segue-se, então, lá na legislação, uma lista de atos, nenhum deles referente a pedido explícito de voto, que é a conduta excluída expressamente do tudo isso, para usar a expressão que o Pimenta usou, que a lei permite. Não podendo, portanto, essa conduta ser confundida com as expressões contidas nos 6 incisos subsequentes, como discussão de políticas públicas, planos de governo, posicionamento individual sobre questões políticas, divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Entendida essa distinção, o veto ao caput, ao pedido explícito de voto, tampouco pode ser confundido, muito menos derrubado, revogado, com a permissão posterior às seguintes condutas, porque aqui a gente mostra tudo, previstas no parágrafo 2º, abre aspas. Está lá, parágrafo 2º, nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Fecha aspas. Quer dizer, se esse apoio político significasse pedido explícito de voto, não haveria no caput a menção ao pedido explícito de voto como algo proibido, como algo vedado, como algo que configura a propaganda eleitoral antecipada. Então, a tentativa do Paulo Pimenta de fazer a fala de Lula parecer uma mera ou genérica manifestação de apoio político insulta a inteligência alheia, a inteligência dos brasileiros, porque o presidente conclamou a plateia não a apoiar a plataforma, a agenda, as propostas, os planos, os objetivos partidários, mas sim a votar em bolos. A legislação determina que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição, inclusive na internet. E a violação desse artigo 36, no mínimo, sujeita o responsável pela propaganda eleitoral antecipada a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou ao equivalente do custo da propaganda, se este for maior, conforme previsto em seu parágrafo 3º. Mas há também os agravantes do financiamento público do ato, obtido por meio da Petrobras e da Lei Rouanet, como a gente ainda vai destacar, já mencionamos um pouco no episódio de ontem, mas vamos detalhar, e do uso de meios de comunicação oficiais, como os canais do governo, o canal Gov, e da Presidência do Brasil no YouTube, além da EBC, o conglomerado de mídia estatal que inclui a TV Brasil, apelidada de TV Lula. O que, no caso da reunião com embaixadores promovida pelo então presidente Jair Bolsonaro, resultou na configuração da hipótese de inelegibilidade. Então, você tem lá a hipótese de inelegibilidade quando se incorre no uso indevido de máquina pública, de meios de comunicação oficiais. Então, quer dizer, uma multa pode sair barato, pode ser uma forma de a justiça eleitoral afetar uma imparcialidade, se chegar lá, né? Se não ficar só nesse pedido de remoção, etc. Agora, é grave o que aconteceu no 1º de maio, e aqui a gente está tratando em todos os detalhes. Graeb. Coloca aí o microfone para ouvir a primeira frase. Estamos a 0 dias sem acidentes de trabalho. É como você disse, insulta a inteligência de quem sabe ler. Não precisa nem conhecer direito, não precisa ter estudado, basta ler. O negócio está escrito, nem sempre as leis brasileiras são claras, mas essa redação é bastante clara. Não tem dificuldade de entender que existe uma única exceção. Existe uma única coisa que você não pode fazer.
pedir voto explicitamente. E o que o Lula fez? Pediu voto explicitamente. Ou seja, e olha, o Lula chamou o Boulos de jovem, né, este jovem, porque o Lula é um bode velho de eleição. Ele está nesse jogo há muito tempo, não é de ontem. Ele sabe que não pode fazer isso. Ele sabe que não pode. Então, ele de caso pensado, ou então porque está ficando gaga, de uma das duas coisas. Né? Ou por gagazice, ou porque quis fazer, ele infringiu a lei. Ele optou pela ilegalidade porque acha que vale a pena. Então, e não é só o Paulo Pimenta, né, Felipe, que está fazendo circular esse discursinho de que não tem nada de errado no que o Lula fez. Tem advogados do grupo Prerrogativas. Tem a turma que quer uma boquinha, que está na fila da boquinha, que tem coleguinhas do mesmo grupo que já conseguiram boquinha, que Exato. servem assim para dar ares de reflexão jurídica ao alinhamento por outros motivos, alinhamento político, para dizer um mínimo, né? Para dizer Exato. o mínimo. Então, assim, é uma legitimação supostamente jurídica porque o sujeito tem um diploma. A gente sabe muito bem como é que esse pessoal age para legitimar narrativas do partido. Então, fazem parte do mesmo esquema de poder. E aqui se filtra, né? Porque tem diploma que vai falar qualquer barbaridade e isso vai se passar como uma interpretação de especialista. Não, Exato. é propaganda. A gente sabe traduzir muito bem. Porque, não, como eu disse, né, no começo, o texto da lei é claro. Não é um tipo de legislação que requeira uma interpretação de conceitos jurídicos complicadíssimos. Basta entender o português. E daí vem o cara com o seu diploma para falsificar aquilo que a lei está dizendo. Isso é uma traição à própria profissão, à própria carreira, além de tudo. Né? Exatamente. É você querer dar uma carteirada acadêmica para justificar o injustificável. Então, é uma pena, né? É uma pena que tudo ocorra com esse descaramento, né? Com essa falta de vergonha, né? Falta de vergonha de quebrar a lei sem precisar, de fato, né? Para obter um gasto, para obter um ganho incerto político, você vai lá e faz pouco. E daí eles querem que a gente acredita que o PT é um partido que acredita na lei, que respeita as leis, que nunca fez nada de errado. Jamais, imagina, tudo intriga da oposição. Imagina, democrata. As menores coisas eles estão dispostos a quebrar a lei. Exatamente, Graham. Eu fiz até uma reflexão, nem precisava, mas eu fiz, porque o debate público não pode ser encolhido a essa disputa de narrativas. As pessoas têm que refletir por que determinadas questões acontecem a partir dos seus fundamentos. Então, assim, em primeiro lugar, se finge que o Lula não disse o que disse. Só que como o que o Lula disse está registrado em vídeo, dá para ver com som e dá para ouvir com som e para ver com imagem aquilo que ele disse no momento em que ele disse. Você tenta transformar aquele pedido explícito de voto, inclusive com a palavra apelo e com 3 usos do verbo votar em diferentes conjugações, se tenta transformar aquilo em uma manifestação de apoio político, como se o pedido de voto em determinada pessoa significasse um apoio político a pautas, à agenda, à plataforma. Não. O personalismo que é estimulado pelo chefe do Paulo Pimenta, que é o Lula, ele muitas vezes reduz o debate sobre políticas públicas no Brasil a uma questão de debate sobre pessoas. Tudo se reduz a em quem se deve votar, quem deve ficar no poder, quem deve permanecer ou não nele. E a gente não pode deixar o debate público se reduzir a essa escolha entre pessoas. E eles estão usando
essa narrativa, né, de que o pedido de voto é só um pedido de apoio político, investindo nessa confusão que existe entre o debate de ideias e o debate sobre pessoas. Porque as pessoas atualmente, principalmente se fazem parte dessa polarização de minorias barulhentas, elas perderam, se é que um dia tiveram, esse discernimento mínimo de que é possível debater sobre ideias sem necessariamente ficar falando das pessoas. E a gente sempre busca fazer essa distinção aqui no programa, porque a gente trabalha a partir de princípios que se aplicam a qualquer pessoa, a qualquer grupo. Então não adianta vir com esse tipo de malandragem para cima da gente, não. E ainda falando sobre o Paulo Pimenta, o deputado Messias Donato, do Republicanos, apresentou um requerimento pedindo que o ministro preste esclarecimentos sobre os vídeos de Lula e Boulos que foram apagados do perfil do governo federal. Messias Donato questiona o motivo da remoção do vídeo e se houve pressão externa sobre a EBC para a retirada do conteúdo. Esse é um aspecto interessante, Greg, porque a gente estava aqui olhando a questão macro, a gente comentou rapidamente sobre esse ponto específico também ontem no programa, mas o parlamentar foi lá para cobrar do ministro a explicação. Quer dizer, por que foi retirado? A EBC, então, retirou? Ora, mas não é um conglomerado de mídia estatal que é independente, que é imparcial, o governo não dita as pautas editorialmente, então por que houve a remoção? Alguém ordenou, alguém pensou, pode prejudicar o Lula, pode prejudicar o Guilherme Boulos, então tira isso do ar? É bom saber exatamente o que aconteceu para que houvesse essa decisão, Greg. Eles tiraram porque deixar lá seria utilizar o sistema público de comunicação em benefício de um candidato, né? Estaria lá um vídeo do presidente da República pedindo voto explicitamente por um candidato. Então, eles tiraram para evitar que o crime se estendesse no tempo. Mas é ótimo que alguém vá lá e constranja exatamente o ministro a dar essa resposta. É ótimo que ele seja obrigado a dizer com todas as palavras: tiramos porque estava errado. Né? Porque eles tiram para evitar o que juridicamente se chama da continuidade delitiva, ao mesmo tempo em que publicamente eles dizem que não houve sequer a violação original. Então, olha só como o discurso não corresponde à prática. E é preciso justamente constranger do ponto de vista argumentativo as pessoas a falarem, por que então que isso foi feito? Aí se eles vierem com conversinha mole de que não, veja bem, volta e meia a emissora decide tirar determinados conteúdos, isso não tem nada a ver com nada, vai ser mais constrangedor, né? Por onde quer que se olhe, seja qual for a saída, admitir ou tergiversar vai ser constrangedor, porque em geral as palavras não combinam com os atos. É aquela situação de filme americano, né? Tudo que você disser pode ser usado contra você num tribunal. Então, force a falar, tá certo? É isso aí. No caminho institucional, evidentemente, né? Ninguém aqui está falando de violência parlamentar, tem o direito de cobrar os ministros sim, a respeito de explicações sobre episódios obscuros. Muito bem, a produtora Vereda Gestão Cultural, responsável pelo evento de 1º de maio, em que Lula pediu votos para o Guilherme Boulos, o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, captou R$250 mil via Lei Rouanet, segundo o Estadão. Sediada no Rio de Janeiro, a produtora foi autorizada a levantar até R$6.300.000 para o evento, mas só uma faculdade privada de medicina de Campinas, a São Leopoldo Mandic, quis financiar esse evento, que contou com apresentações dos cantores Dexter, Afro X, Roger Def, Ivo Meirelles, Arlindinho e Almirzinho. Essa turma aí da segunda parte, que é a turma do samba, eu conheço muito bem, lamento que um episódio com eles tenha sido instrumentalizado política e eleitoralmente, independente das opiniões pessoais. Mas, enfim, são grandes músicos que deveriam ser preservados dessa politização barata e rasteira que o Lula fez do evento. Embora tenha partido de um doador privado, o dinheiro captado via lei de incentivo à cultura será abatido dos impostos devidos. Além da Lei Rouanet, o evento também foi financiado pela Petrobras e pelo Conselho Nacional do SESI, Serviço Social da Indústria. A estatal comandada pelo petista Jean Paul Prats, a Petrobras, confirmou ao Poder 360 que patrocinou o evento por meio do programa Petrobras Cultural.
Abre aspas. Com o patrocínio, a Petrobras busca reforçar sua imagem como apoiadora da cultura brasileira. Fecha aspas. O SESI, por sua vez, diz que não apoia eventos políticos partidários. Aspas. O Conselho Nacional do SESI não apoia eventos políticos partidários. O evento que o Conselho do SESI apoiou foi o ato do 1º de maio unificado das centrais sindicais do país, evento destinado a celebrar a luta e a organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Fecha aspas. É claro, Grebe, eu estou aqui, enfim, até fazendo um disclaimer e tal, em relação à turma do samba, mas as centrais sindicais, historicamente, são instrumentalizadas pelo PT. E é claro que os patrocinadores eles podem ter a consciência disso, suspeitando previamente de que o evento pode ser instrumentalizado. Mas compreende-se que o SESI tire o corpo fora porque fez ali um financiamento, teve um envolvimento com o evento em si. Quem foi lá instrumentalizar eleitoralmente o evento, de fato, foi o Lula, pedindo voto para o Guilherme Boulos. Mas o envolvimento de dinheiro público, direto ou indireto, no evento, agrava a violação da lei eleitoral. E isso precisa ser considerado pela Justiça Eleitoral, seja na primeira instância, que é o TRE de São Paulo, seja na segunda e última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, o TSE, comandado pelo Alexandre de Moraes, que conseguiu que o Lula indicasse 2 aliados dele para o próprio TSE, que vem tendo jantares a portas fechadas com o presidente e com colegas ministros do STF, que está alinhado com o Lula na defesa de PL das fake news, ou seja, alguém que faz parte do consórcio governo Lula e Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver até onde vai a punição ao Lula, ou ao Guilherme Boulos, ou à chapa, ou aos partidos, nesse episódio específico. Para arrematar, Greg. Felipe, se a gente lembrar, em 2022, no ano da eleição, teve um show também da Daniela Mercury, que causou maior bafafá naquele momento, porque descobriu-se que emendas parlamentares tinham sido usadas para pagar o evento e para pagar, inclusive, o cachê da Daniela Mercury. Parece que eles aprenderam com o erro, que eu estou sendo irônico, né? E ao invés de usar esse tipo de artifício, ou seja, pegar grana de emenda parlamentar para financiar um showmício, basicamente, eles foram atrás de patrocinadores privados. Patrocinadores que, de certa forma, estão embaixo da influência do governo, como Petrobras, o próprio SESI, né? Absolutamente conectado a tudo que acontece em Brasília. A exceção é a faculdade privada aí, mas que, como você bem observou, vai poder deduzir qualquer coisa que tenha gasto dos seus impostos, né? E com isso ainda fez um cafunézinho ali no governo federal. É muito triste, né, ver essa instrumentalização da música e das verbas de promoção à cultura para esse tipo de evento, né? Porque não foi para esse tipo de coisa que a Lei Rouanet foi... Todo mundo já odeia a Lei Rouanet, né? Uso de dinheiro público para, enfim, pagar sempre os mesmos artistas, ao invés de promover a descoberta de novos talentos, você fica lá pagando os medalhões da música brasileira, que não precisavam disso para atrair, para encher teatro, para encher espetáculo onde quer que seja, né? Mas lá vai o dinheiro público encher a conta bancária dessa gente. A Lei Rouanet já é odiada por causa disso. Eu acho que existem algumas circunstâncias, como, por exemplo, manutenção de aparelhos públicos de cultura, museus, casas de concerto, né? Ou mesmo para incentivar a cultura em lugares que não teriam cultura nenhuma, né? Se não tivesse alguma espécie de apoio. Vamos discutir. Mas para isso é showmício. Showmício foi proibido nas eleições justamente porque era uma maluquice o que se fazia com o dinheiro público para pôr artista no palco e atrair gente para ver lá os artistas, aplaudir, que legal. Então, assim, não pode mais fazer na época das eleições, mas fazem fora da época das eleições.
1º de maio virou, assim, data marcada, carimbada no calendário da esquerda, como a data do showmício. Eles põem lá um monte de artista cantando para um público ridículo, porque em 2022 também foi ridículo, também foi baixa a presença, né? E vem com essa conversinha de que é promoção, celebração, né? Se fosse para promover a cultura do trabalhador, se fosse para melhorar o entendimento do brasileiro sobre a importância do Dia do Trabalho, das lutas do trabalhador, seria outro tipo de coisa. Não era com esses shows que isso aconteceria. Então, assim, é um escárnio, também isso é um escárnio. É showmício disfarçado. E showmício é o quê? É ferramenta política, pura e simplesmente. Claro. É uma cenourinha para atrair gente, para ficar ali na fila do gargarejo babando para o que um político fala. Exatamente, quer dizer, você oferece elementos de entretenimento para aquelas pessoas curtirem e ainda serem pautadas politicamente pelo discurso de propaganda que alguém vai fazer durante o evento. E quem encarnou essa figura não foi um simples locutor, o que já seria grave, já seria propaganda eleitoral antecipada se falasse as mesmas coisas, mas foi o presidente da República do país. E ainda naquele tom bélico de quem transforma a disputa eleitoral local numa guerra, no momento em que estão acontecendo guerras de verdade pelo mundo e em que ele assume os piores lados, como a gente tem visto. Então, assim, foi tudo errado nesse 1º de maio, a punição deveria acontecer, porque às vezes eu hesito em usar a palavra exemplar, porque o Supremo Tribunal Federal banalizou o uso dessa palavra em reação aos réus do 8/1, do 8 de janeiro de 2023. Tem que se ter uma pena exemplar, etc. Aí se condena lá a tiazona a 17 anos de prisão, etc., enquanto o corrupto e lavador de dinheiro está impune e com poder no Brasil, né? Então, assim, a punição ela tem que seguir a lei. Eles usam esse exemplar para tentar forçar a barra quando é conveniente para eles, os supostos defensores da democracia. Então, assim, a punição tem que acontecer, porque é grotesco que esse tipo de evento seja financiado com dinheiro público e utilizado para propaganda política irregular, ilícita.